Olá, queridos alunos e alunas, professor Jorge. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da prevenção de acidentes, né? Dentro do curso de vocês, é especialização para técnico de enfermagem do trabalho. E agora a gente vai falar um pouco sobre a questão das normas regulamentadoras. Então, são fatores assim extremamente importantes que a gente precisa entender para que a gente possa então desempenhar uma boa função, uma boa tarefa aí dentro do nosso dia a dia, né? Então, o ambiente de trabalho, na verdade, ele pode causar doenças ou então acidentes, né? E quando as estratégias de prevenção não são implementadas para proteger o trabalhador, elas devem ser então adequadas para diminuir pelo menos os riscos, né, presentes dentro do ambiente e os impactos, né, dos fatores comportamentais dos trabalhadores. Fator comportamental, normalmente, ele é o fator mais importante que tem. É uma preocupação que nós devemos ter, né? Principalmente você que está aí elaborando aí os estudos aí voltado para técnico em enfermagem do trabalho. Então, na verdade, a intenção de tudo isso é que você fique atento a tudo que acontece dentro da organização, é que você fique atento a tudo que acontece ao redor dos colaboradores, para que você possa, então, auxiliá-los, né, cada vez mais aí na prevenção dos acidentes. As normas regulamentadoras, na verdade, elas foram criadas aí pelo Ministério do Trabalho e do Emprego. E como diretriz para promover, na verdade, a prevenção de doenças e riscos ocupacionais, protegendo assim a saúde e a integridade física dos trabalhadores, né? Então, fatores importantes que a gente tem, eu volto a dizer, eu acho que em outras aulas eu cheguei a comentar com vocês, eu sempre falo sobre essa questão, que é a preocupação que a gente deve ter de que forma que cada colaborador está executando suas funções. Porque muitas vezes o colaborador ele não é muito atento a normas, né? Ele não é muito atento aí aos riscos que pode causar acidente. Muitas vezes ele fala, não, isso não vai acontecer comigo. E muito pelo contrário. Esse trabalhador, ele precisa de uma certa forma ser mais treinado. Ele precisa de uma certa forma sofrer vários treinamentos para que ele possa entender que qualquer deslize que ele der, ele pode gerar um fator aí que pode agravar a saúde dele ou então a saúde dos amigos, né, dos companheiros, quem está ao redor dele, né? Então, a questão das normas regulamentadoras, elas trazem para a gente todo o conhecimento do que pode, do que é certo, do que não pode e do que é errado, para que a gente possa no dia a dia entender como que funciona. Todos esses estudos das normas regulamentadoras já foram feitos, né? Então, ao longo aí dos anos aí, desde a explosão industrial lá da década de 40 do século 20, né, que é o século passado, estamos ficando velhos, né? E desde aquela época lá, então já começou então a tomar alguns cuidados, já começaram então por experiência a entender a necessidade que se faz, né, para que possa assegurar a segurança de todo o trabalhador. Então as normas regulamentadoras elas vêm justamente para quê? Para impedir, ou seja, para nos auxiliar a tomar o máximo cuidado possível, né? Para que a gente não possa cair aí numa condição aí que venha a desfavorecer e que a gente venha então ser afastado por algum, por algum acidente aí, né? Então o setor de recursos humanos, na verdade, ele tem essa, digamos que obrigatoriedade, essa obrigação em tornar então todas essas normas aí muito bem esclarecidas para cada colaborador, para que ele então entenda dentro do ambiente do trabalho o que pode e o que não pode causar doenças aí. Porque uma das preocupações que se tem são duas, na verdade, né? A própria organização tem a preocupação do afastamento do colaborador. É óbvio que isso vai gerar um prejuízo para a organização, né? Então, é uma preocupação que a organização tem voltada para a questão do prejuízo e para o próprio e a empresa também ela reconhece a necessidade de manter a integridade física de cada colaborador, porque envolve uma série de situações, família, por exemplo, né? Então são situações aí que a gente precisa se preocupar. E você, né?
na verdade, lá o técnico de enfermagem do trabalho, ele precisa estar atento a tudo que está acontecendo. Até mesmo na questão, até mesmo na condição de se preocupar cada vez mais em se antever ao problema. As normas regulamentadoras, se você buscar aí as informações, tem aí um material bacana para que vocês possam estudar um pouquinho. Então tem a norma regulamentadora, a norma 07, né? Tem a questão de treinamentos de trabalho, né, em altura, que é a norma regulamentadora 35. Treinamento de utilização de EPI, né, que é a norma regulamentadora 06. Então você tem uma série de normas regulamentadoras que trata cada uma delas exatamente com algum tipo de assunto, com algum assunto, né? Então veja que o trabalho em altura, por exemplo, também tem norma. Não é simplesmente eu vou subir numa escada e pintar um teto ou subir numa torre e ir lá fazer a manutenção, não. Tudo isso tem norma regulamentadora e essas normas, elas são de extrema importância que você tenha total conhecimento para que você possa, então, orientar o colaborador, orientar todas as pessoas que trabalham dentro da organização, para que possam ter todos os cuidados devidos para que não venham, né? Ou causar acidente para terceiros ou causar acidente para si próprio. Vocês têm um material aí que está preparado para que vocês possam estudar um pouco, entender o que está acontecendo. E eu espero, então, ter contribuído para vocês aí nesse novo conhecimento, nessa nova transferência aí de conhecimento, que eu tenho o maior prazer em poder ajudar vocês, tá? Agradeço por enquanto, nós vamos falar de outros assuntos aí voltado dentro da questão da prevenção de acidentes, que eu acho que no final dessa unidade aí de aprendizagem aí, vocês vão conseguir então entender um pouquinho mais tudo o que acontece dentro dessa questão da prevenção de acidente. Muito obrigado pela atenção de todos aí. Até uma próxima aula. Muito obrigado.